dizendo: tudo que eu tenho é seu. Vocês tratando aquilo que é seu como se você fosse um escravo, não está sendo agradado nesse serviço de trabalho com o seu corpo. Portanto, lembrem-se, em seu ministério, que o ministério que se torna uma luta, que se torna algo que você faz sem gosto, precisa talvez tomar algumas férias e pensar novamente sobre aquilo que você chama de chamado, porque nossa obrigação é gostar de servir a Cristo. Alguém disse muito bem: se você ama a Cristo, ser pastor não é difícil, é uma vida muito boa, mas se você não ama a Cristo, o salário é baixo, a gente não aprecia muito pastores, não tem assim alta posição na sociedade, e o próprio povo cria bastante dificuldade e angústia. Não é um muito bom serviço. Portanto, quando a gente oferece o corpo, ofereça também o seu espírito, porque Deus enche o seu espírito de alegria e aquele sentimento de prazer em poder servir a Deus por intermédio do seu corpo, sua língua, sua garganta, e passar a palavra de Deus para a gente que precisa. Agora eu quero falar um instantinho sobre a sua mente sendo renovada. Eu não sei se este seminário tem a intenção de renovar a sua mente. Eu tenho uma ideia que não muito. Eu acho que tem muita mais a intenção de encher sua mente, encher sua memória, dar experiências de treinamento, experiências que podem ser úteis no seu ministério. Mas não é bem aquilo que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12. O seu apelo não é apenas, portanto, de oferecer seu corpo para ser trasladado, oferecer seu corpo para glorificar a Deus em tudo que a gente faz, mas também oferecer sua mente, não seguindo o padrão deste mundo, que tem padrões bem claros, bem nítidos, que nossa razão de viver e tirar o máximo desta vida, em termos de sucesso, em termos de dinheiro, em termos de conforto e de reconhecimento. Esse é o padrão deste mundo. Mas nós somos advertidos a não buscar esse padrão para a nossa vida, mas que nossa mente passa a ser uma mente que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através de um processo que Paulo chama de renovação. O que o irmão pensa que está envolvido na renovação da sua mente? O que significa parar de pensar segundo os moldes e padrões deste mundo e pensar segundo a mente de Cristo? Paulo falando para os Coríntios, capítulo 2, último versículo: nós temos a mente de Cristo. Pensar, por exemplo, cristamente sobre tudo o que a gente pensa. Algumas ideias sobre renovação da mente podem ser encontradas num livro que eu li já há um tempo atrás, chamado O Caminho Menos Andado, de Dr. Scott Peck, que nem sei se jamais foi um crente realmente comprometido com Deus. Mas de vez em quando a gente encontra um autor que tem algumas ideias bem bíblicas, na minha opinião, e
Naturalmente porque ele também foi criado na imagem de Deus e passa essas ideias para os seus leitores. Segundo o Dr. Peck, toda a sua vida vai ser uma vida que vai ao encontro de problemas. Ninguém pode imaginar uma vida tão sem problemas que você não vai ter que enfrentar nenhuma dificuldade, nenhum problema em sua vida. A renovação da sua mente, portanto, em primeiríssimo lugar, significa saber enfrentar estes problemas, carregando sua cruz, especialmente se aqueles problemas surgem por causa do seu ministério, e enfrentá-los com 4 disciplinas. Lembre-se que o que Deus quer mais de nós, que sejam filhos maduros, que produzem fruto de justiça, porque eles vivem na perfeição de um filho bem disciplinado. Estas ferramentas para encontrar qualquer problema, e pesquisas mostram que pastores parecem um pouco mais, um número de problemas maior do que pessoas comuns na vida. Então a gente vai ter que ter estas disciplinas. A primeira é aquilo que a gente tem que aprender bem cedinho na vida. Isto é, aguardar, esperar o galardão, a recompensa. Trabalhar primeiro e receber a fama depois. Namorar, se essa palavra for correta, sem relações sexuais antes do casamento. Esperar, antecipar o prazer futuro com aquela disciplina de aguardar. Uma criança que vai para um jogo de futebol e quer entrar imediatamente, uma pessoa que quer colar para poder passar uma prova, é uma pessoa que já se prepara para ser dominado pelo vício das drogas e qualquer outra coisa. A disciplina de esperar o galardão futuro pela fé, de fazer o que Paulo fala em capítulo 8 de Romanos, quando ele trata justamente de viver pela esperança de uma vida melhor depois, é uma das disciplinas básicas para a sua vida. Nós estamos tentando ajudar um jovem que está estudando numa escola evangélica em Cianorte, Paraná. Ele tem um daqueles vícios que muitos brasileiros têm, de dar uma entrada para receber o galardão antes de pagar tudo. Justamente contrário a essa disciplina que o Dr. Peck fala. Já 2 vezes, aquele jovem que vai ser pastor, já logo, ele está no último ano, 2 vezes, ele já sofreu com as consequências da falta de disciplina financeira, de ter comprado alguma coisa que não tinha dinheiro suficiente para pagar. Eu lembro uma vez, nesse Brasil, quando havia uma inflação de 30% a 40% por mês, aí tinha um argumento muito forte de pagar alguma coisa e pagar o resto durante, mas hoje não. Quando a inflação está quase zerado, essa disciplina requer que você espere para receber aquele carro, quando você pode pagar o carro inteiro. Naturalmente, casa é outra coisa, porque senão você tem que pagar aluguel. Mas é apenas uma das disciplinas que vai se tornar muito importante, tendo na sua cabeça: eu só tenho direito de receber alguma coisa depois de eu terminar de fazer aquilo.
E uma das bênçãos de ter um parente chamado Charlie Shedd, que fez promessas para seu filho, que eu nunca vou implicar com você sobre suas tarefas da escola, depois de você passar 15 anos. Quando você tem 15 anos, 16, 18, eu nunca mais vou tentar forçar você a fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu teria que ter ensinado isso antes. A criança aprende esta disciplina cedo na vida. Renova-se sua mente se o irmão não aprendeu essa disciplina, porque é muito útil no ministério. A segunda disciplina é tomar responsabilidade. A única maneira de resolver problemas é resolvê-los. E pensar que a Juerp vai sanar seus problemas, suas dificuldades financeiras, simplesmente protelando a decisão que tem que ser tomada, só agrava o problema. E todos que têm acompanhado essa triste história sabem que Dr. Peck está certo. A renovação de sua mente significa, quando você é responsável, tome responsabilidade por qualquer situação que Deus coloca na sua frente. A renovação da sua mente inclui tomar responsabilidade. Responsabilidade pelos seus filhos, responsabilidade financeira para a sua casa, responsabilidade pela igreja, se você é líder da igreja, responsabilidade pela missão, se você é líder da missão. Torne-se responsável. Uma das falhas que a gente encontra são pessoas que fogem da batalha de resolver problemas, não querendo tornar-se responsáveis. A terceira disciplina, compromisso